No tópico 3, vigilantes contra a frieza espiritual. Primeiro, nós precisamos vigiar os sinais que acontecem ao nosso redor. Eu volto a repetir, esta frieza, ela paralisa as pessoas. Essa frieza, ela paralisa a obra de Deus local. Nós devemos estar vigilantes quanto à frieza espiritual. Se deixarmos a palavra de Deus de lado, se deixarmos a oração de lado, devemos nos preocupar. Estamos permitindo que o Espírito Santo se afaste de nós. Quanto mais longe o Espírito Santo está de nós, quanto mais vazio nós estamos do Espírito Santo, mais cheios de desejos carnais nós vamos ficar, mais longe dele nós estaremos. Então nós precisamos estar vigilantes a estes sinais. Se você perdeu o desejo da oração, se você perdeu o desejo de ler a palavra de Deus, se você perdeu o desejo de estar nos cultos, você vai sofrer muito. Então, é o primeiro sinal que nós precisamos preocupar, para que o Espírito Santo não se afaste de nós. Um dos requisitos para a separação dos 7 diáconos era que eles fossem cheios do Espírito Santo. Hoje, infelizmente, em falta desta qualidade, eles fazem uma prova e, infelizmente, nós assistimos ao fracasso de muitos obreiros. E, como consequência, a obra de Deus sofre também. Deus não está à procura de administradores, gerentes de recursos, mas que sejam de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo. No Antigo Testamento, quando Deus escolhia alguém para um propósito, a primeira coisa que Deus fazia na vida desta pessoa era enchê-la com seu Espírito, capacitando-a para desempenhar a obra que fora chamada a fazer. E para cumprirmos com excelência nosso ministério de salvos, devemos também sermos cheios do Espírito Santo. Mas não é uma obra feita por nós, é a resposta que Deus dá à nossa devoção. Como nós identificamos alguém cheio do Espírito Santo? Paulo apresenta pelo menos 3 características: o testemunho transbordante, a vida de gratidão e uma vida de submissão. Primeiro ponto, testemunho transbordante. É um testemunho que sai para fora das bordas, não fica apenas dentro de nós. Nós externamos a nossa adoração, a nossa obediência, a nossa fidelidade. Nós não podemos conter uma vida cheia do Espírito Santo. O mundo vê e reconhece um cristão cheio do Espírito Santo. Ele adora em todo o tempo. Ele é grato em todo o tempo. Ele é feliz em todo o tempo. E a sua conduta condiz com um cristão genuíno. É um sinal evidente. Ele canta, ele adora, ele aconselha com sabedoria. A palavra de Cristo habita nele. Estas são características de quem vive a plenitude do Espírito. As consequências de sermos cheios do Espírito Santo são 4. Falando entre vós com salmos, escreveu o apóstolo. Estes salmos referem-se ao livro de Salmos no Antigo Testamento, que é um livro de hinos do judaísmo e do início da igreja, e em geral representa os cânticos da Escritura. Nós encontramos vários cânticos de Moisés, de Davi, nós encontramos o cântico de Maria, nós encontramos o cântico na carta aos Romanos. E estes cânticos, eles louvam e adoram a Deus. E, ao mesmo tempo, nos instrui acerca da palavra de Deus. Hinos referem-se às primeiras composições cristãs e algumas de suas estrofes foram reproduzidas no Novo Testamento. Também tem cânticos espirituais. Os cânticos espirituais eram expressões mais espontâneas, resultado da presença do Espírito Santo dentro de cada um e da comunidade.
Nós temos o exemplo, o cântico de Maria em Lucas, cantando e salmodiando ao Senhor em nossos corações. No ponto 2, dar graça em tudo. O Senhor no nosso coração é a nossa alegria pessoal. Termos o Espírito Santo dentro de nós é a nossa alegria pessoal. E aí nós devotamos adoração ao Senhor e louvor e dando sempre graças a Deus por tudo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos ter um comportamento queixoso, viver reclamando, insatisfeitos com a vontade de Deus para as nossas vidas, suspirando tristeza pelos cantos, agindo assim. Nós não podemos dizer que estamos cheios do Espírito Santo ou que somos gratos a Deus por tudo, porque isso é incompatível. E temos de ter a certeza de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E a certeza que Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós respeitamos uns aos outros e suportamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros. Somente o Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de gratidão. No terceiro ponto, sujeição. Não é fácil sujeitarmos. Sujeição é um aprendizado diário em nossas vidas. Quando sujeitamos, o fazemos por amor. Não pode ser por obrigação, mas por amor e obediência à palavra de Deus. E aí então somos capacitados pelo Espírito Santo a viver uma vida de submissão. Quando nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, quando nós suportamos uns aos outros, é viver uma vida de submissão. Não é uma vida apagada, fazendo tudo que os outros mandarem, é reconhecer no outro a sua autoridade, a sua posição. Essa sujeição, ela está em todos os lugares. Alguns dizem, deu, levou, falou, tem troco de volta. Alguns não sujeitam às autoridades constituídas e a Bíblia diz que nós devemos sujeitar as nossas autoridades, desde que esta submissão às autoridades não transgrida a palavra de Deus. Muitos não se submetem aos seus líderes religiosos, desde que essa submissão não transgrida a palavra de Deus. Hoje muitas mulheres não estão e nem querem estar sujeitas aos seus maridos, porque elas não são amadas por eles como Cristo amou a igreja. Quando uma mulher sujeita a seu marido, essa sujeição é por amor, porque ela também é amada. E mesmo essa sujeição aos maridos, desde que não transgrida a palavra de Deus. Tudo isso desde que todas estas coisas não nos façam transgredir a palavra de Deus. Que a autoridade da palavra de Deus está acima de tudo e de todos. E a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé. Devemos estar sujeitos ao Espírito Santo e deixar que Ele nos oriente. E assim, então, podemos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Espero ter te ajudado. Que você tenha uma excelente aula. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue abençoando sua vida. Quero mandar um abraço para todos os irmãos e as irmãs. Para você que está aqui pela primeira vez no meu canal, se não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe minhas aulas em suas redes sociais, né? Ative e desative o sininho para que você possa receber minhas aulas semanalmente. Eu fico muito feliz, porque às vezes eu mesmo recebo a minha aula que foi compartilhada pelos irmãos. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E eu te aguardo aqui, a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.